Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que é outro vídeo para a gente entender a nossa fé católica e refutar aquele que contradiz a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Que Atos Apóstolos 2, 42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Qual doutrina? Que está nessa igreja, Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Certo? Aqui, ó. O tema aqui é Igreja de Cristo. Augusto Nicodemos vai degustar aqui em Mateus 16, do 13 ao 20. Olha só. Capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13. Essa passagem é muito conhecida, geralmente sob o título de A Confissão de Pedro. Mateus 16, de 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Senhor, nós pedimos que tu nos... Ele deu uma introdução, agora eu vou dar a introdução minha, que é diferente da introdução dele. O texto aqui, Mateus 16, do 13 em diante, olha só. 16, do 13 ao 20, certo? Aqui, nós temos que, para a gente entender esse texto, nós temos que ir por etapa, por parte. Não catar um versículo a pé da letra e começar a fazer doutrina e começar a distorcer que a confissão de Pedro, que a pedra... Não, nós temos que degustar, observar e ver qual é a visão do magistério que está ensinando desde a tradição. Olha só. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: do dizer do povo, quem é o filho do homem? Respondeu: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus: e vós que dizes que eu sou? Ali o povo já está em dúvida. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. Mas e vocês? Quem eu sou? O povo não sabe quem eu sou. O povo está confundindo eu com o profeta Elias. O povo está confundindo eu com o profeta João Batista. O povo está confundindo comigo com um dos profetas, etc. É essa autoridade hoje que essa geração vive. Esse questionamento aqui que está acontecendo aqui é a mesma coisa de hoje. Essa dúvida: qual é a verdadeira igreja que Cristo fundou? E quem foi as pessoas que Cristo confiou a sua igreja a edificá-lo? Por isso que tem uma igreja. Por isso que Cristo fundou a igreja, para não ter essa confusão, para não ter essa divergência, para você saber o caminho da verdade, para você saber quem é Jesus Cristo, para você saber qual é a verdadeira igreja que ele fundou. Certo? Vamos continuar a reflexão do pastor?
para a gente refutar em cima. Ilumines agora pelo teu Espírito Santo para compreender estas palavras do teu Filho Jesus Cristo e a importância que elas têm para nós hoje e de que maneira nós devemos reagir ao que está dito aqui. Pedimos que tu nos guies na compreensão da tua palavra. Inclina o nosso coração. Alimenta. Vamos lá. Está indo para as bandas de Cesareia, de Filipe, e de acordo com o relato de Lucas, ele estava à parte orando, e de repente os seus discípulos chegam e começa esse diálogo que nós acabamos de ver aqui. E Jesus faz uma pergunta para eles, no verso 13. O que é que o povo pensa de mim? O que é que o povo acha de mim? A razão pela qual Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos provavelmente é porque a essa altura ele está no meio do seu ministério de 3 anos. Fazia cerca de 1 ano e meio, 2, que ele vinha pregando o evangelho, vinha ensinando ao povo daquela região e da região da Galileia a respeito do reino de Deus, mas havia uma oposição crescente a Jesus e uma rejeição cada vez maior da parte das multidões. Por um lado, havia um grupo que seguia Jesus, impressionado com seus sinais e prodígios. Por outro, um grupo liderado pelos fariseus e pelos líderes religiosos de Jerusalém o acusavam de ser um falso profeta, endemoniado, um excluído, alguém que de fato não era para ser ouvido. Então, quem sabe nessa altura o Senhor Jesus, sentindo o peso de Cristo veio para os seus renegaram. Os seus estão perseguindo Cristo. Que foi tirado o reino e dado a outro povo. Mateus 21, 43. Um povo que produziu fruto. Romanos 11, 17. A seiva da raiz da oliveira foi exjatada a outro povo. Foi tirado do povo eleito, esse povo judeus que perseguia Cristo, e foi dado a outro povo que professou a fé, que acreditou no Messias. Porque se você for prestar atenção aqui, não vou nem mais refutar ele, eu vou fazer o vídeo em cima disso. Por quê? Por isso que é essa dúvida. Porque se o povo tivesse recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Messias, seu povo eleito, essa discussão não teria acontecido. Não teria fundado outra igreja. Não teria o pastoreio de Pedro. A igreja não seria lá em Roma, seria em Jerusalém. Por quê, cara? Para ter uma só forma de fé, Efésios 4, 5, uma só forma de culto, Romanos 1, 8, certo? E Jesus, se prestar atenção aqui em João 1, por isso que isso aconteceu, ó, João 1, 11, ó, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Olha só, quem são os seus? Judeus. Os seus não receberam. Por isso que foi tirado esse reino e dado a um povo que produziu fruto. Porque em Mateus 21, 43, ó, olha só que interessante, cara. Aqui, ó, a parábola dos lavadores homicida. Se for meditar todinho aqui esse texto, degustar, vai ver de quem Cristo está falando. E 43, ó, por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá fruto deles. E em Romanos 11, 17, seiva da raiz da oliveira foi tirada do povo israelita e foi ejatada ao povo romano. E sob a confissão de Pedro. Por isso que aquela dúvida, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas, mas vocês, quem eu sou? Eu. Todos ficaram calados. Pedro teve a revelação em Mateus. É uma aula para tirar toda essa dúvida, toda essa prostituição, esgoto protestante. É só,
ateus. 16. Simão Pedro respondeu, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó. Aqui você já vê o ápice da teofania, da revelação divina do alto, próprio Deus revelando a Pedro. Aqui você já vê, porque Pedro ele é o vigário, porque Pedro ele é o pontífice. Por causa ele faz a ponte, porque ele tem a chave aqui que vem o dogma pontífice. Porque tem a chave de ligar e desligar. Que interessante. Olha só que interessante. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro. E sobre essa pedra, quem é a pedra? João 1,42. Você vê, meditar nesse texto. Cata duas Bíblias e abre em Mateus 16,18 e em João 1,42. Compara para você ver e você vai ver quem é a pedra que será edificada essa igreja. Para acabar a dúvida, para acabar a confusão, um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas, outro diz que é João Batista que ressuscitou, para acabar a dúvida. Efésios 3, a divina universidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Para não ter essa dúvida. Qual é a verdadeira igreja de Cristo? A Universal fala que é a dele. A Assembleia fala que é dele. A Mundial fala que é a dele. A Triangular fala que é dele. Os Mormons falam que a verdade está ali, que é a única igreja. Os Adventistas falam que a igreja verdadeira são a deles. Essa rincha, essa melancólica confusão está nessa atualidade hoje em dia. Mas como vamos reverter essas distorções? Essa é a dúvida. Só seguir o magistério, que tem a autoridade, o respaldo de dar esse ensinamento. Que nós somos guiados pelo magistério. Aqui vem o pastoreio de Pedro. Aqui vem sobre ti, Pedro, sobre a Kéfera edificarei minha igreja. Aqui você vê aqui a autoridade que Pedro vai ter sobre essa igreja, porque ele vai ser o principal a edificar essa igreja. João 1,42, Pedro apacenta meu cordeiro, Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta minhas ovelhas. E você vê aqui o pontífice. Por quê? Porque Pedro ele tem acesso de fazer a ponte no alto, ligar no alto e desligar no alto. Essa é a rincha protestante. E aquele que tem a chave, Isaías 20. Olha só que interessante, cara. 22, 20, ó. 22. Catar uma colinha aqui, mas é 22. Olha só que interessante. É isso mesmo. Naquele dia chamarei meu servo, ele assim, filho de Elcias, eu revestirei com uma túnica, o cingirei com o teu cinto. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Ó. Se ele abrir, ninguém fechará, e se fechar, ninguém abrirá. Ó. Porém, sobre os seus ombros, a chave da casa de Davi, ó. Olha só, 21, ó. Eu revestirei com uma túnica, e cingirei com o teu cinto. Ele transferirei os teus poderes, ó. Foi isso que Cristo fez. Deu autoridade a Pedro. Deu a chave a Pedro para fazer a ponte com ele. A igreja, esposa do Senhor de Cristo, tem a chave de ligar e desligar. A ponte de Pedro com a cabeça. Que Pedro ligar aqui, será ligado lá. Que Pedro desligar aqui, será desligado. Se Pedro excomungou Martinho Lutero, está excomungado lá. Porque a Bíblia diz aqui, ó, prefiguração de Pedro aqui, ó, na escritura, aquele que tem a chave será chamado como pai. Para você prestar atenção, Isaías 22, 21 e 23. Ó. Transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Olha só. Mateus 16, 19. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi. Ó. Cristo, ele é quem? Descendente de Davi. Então, Cristo tem a chave. E foi transferido, dado
a Kéfas, a Pedro, para pastorear essa igreja, para acabar toda essa confusão protestante. Toda essa visão protestante. Toda essa visão tendenciosa tentando invalidar o pastoreio de Pedro. Fechará, ninguém abrirá. Ó. Que interessante. Agora vamos ali para os amigos. Mateus 16. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares, olha só, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, uns diz que é João Batista, outro diz que é Elias, esquece, é visão do magistério. Uns diz que a verdadeira igreja é a Assembleia. Outros diz que é a Internacional da Graça. Outros diz que é a Mundial. Meu irmão, claro, não tem visão do magistério, não segue a escritura. Você tem que acreditar no magistério. Mas a igreja católica se corrompeu com o passar do tempo. Sim, teve vários hereges na história, principalmente sacerdotes e papas. Mas a igreja é santa e sem ruga. O fundador é santo e a esposa é santa. Os falsos missionários, os falsos servos, os falsos sacerdotes não conseguem manchar a igreja, porque a igreja é santa. Pecadores somos nós, falhas somos nós. A igreja é santa e pecadora não. A igreja é santa. Pecador somos nós. Falhas somos nós, porque o fundador da igreja, ele é santo. E os apóstolos chegaram à perfeição, chegaram à santidade, que são as colunas que deram a vida para essa igreja. Para hoje você catar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, eu passo do Senhor, eu sou a voz da verdade, e o Espírito Santo está me usando. Salmo 91 está me dizendo, meu irmão, qual o Espírito Santo que está te inspirando? Se você se apartou do magistério, se você se apartou da tradição, se você apartou do pastoreio que tem a chave de ligar e desligar. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é inspiração de outro espírito. Que interessante. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.